Preparem-se para uma experiência eletrizante, porque hoje eu trago para vocês um mergulho profundo na história de Solo Leveling. Em um planeta à beira do caos, onde a escuridão se manifesta através de portais sombrios, emerge um herói improvável, Sun Jinwoo, conhecido como o mais fraco dos caçadores. Ele é catapultado para uma jornada épica de superação e poder. Será ele capaz de enfrentar monstros colossais e desvendar os segredos que se escondem nas sombras? Bom, a gente vai descobrir tudo isso a partir de agora. Então já peguem sua pipoca, inscrevam-se aqui no canal e vem comigo conferir essa história que está sensacional. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa nos explicando que cerca de 10 anos atrás na Terra apareceram uma série de portais que ligam nosso mundo a uma dimensão alternativa. E no outro lado de cada portal estava repleto de criaturas bizarras chamadas de monstros mágicos. E aqueles que despertaram habilidades para enfrentar esses monstros, que são imunes a armas convencionais, são chamados de caçadores, que com base na quantidade de poder mágico contida em seus corpos, são ranqueados, sendo E o menor rank e subindo em D, C, B, A e S, sendo S o rank mais poderoso. E uma vez que esse poder tenha despertado, nenhum esforço individual fará aumentá-lo. Ou seja, nasceu rank E, se lascou. Dadas essas primeiras explicações, o anime realmente começa. Vemos que dois caras estão conversando sobre a raid que eles farão hoje. Em dado momento, o nosso protagonista aparece. O seu nome é Sun Jinwoo, e ele é cumprimentado por seus colegas. Após ele sair, aqueles dois comentam que ele é o mais fraco de todos os caçadores, tendo a menor pontuação dentro dos do rank E, que já é o mais baixo. Eles até tentam falar mais baixo, mas Jinwoo já ouviu tudo. Mas de qualquer forma ele não se abala, já que ele está acostumado com tudo isso. Enquanto caminhava, uma garota o chama e fica preocupada pelas bandagens e curativos que ele está usando. Jinwoo apenas a cumprimenta e diz que eles trabalharão juntos de novo. Ela ignora o que ele falou e pergunta o que aconteceu com o rosto dele. Jinwoo, sem graça, fala que apenas aconteceu o que normalmente acontece. E a garota fica bem brava e diz que ele tem que tomar cuidado. Eu não sei vocês, mas eu acho que ela tá na dele, hein? E nesse momento, os integrantes do grupo se movimentam para entrar na dungeon, e eles vão atrás. Antes de entrar, um dos integrantes se propõe a ser o líder dessa raid, e todos concordam, eles parecem confiar bastante no coroa. Após isso ser decidido, todos entram. Antes de Jinwoo entrar, ele olha para sua faca e diz que ela é bem fraca, mas foi o que deu para comprar com o dinheiro que ele tem ganhado. Já lá dentro, vemos que a muito custo Jinwoo conseguiu uma pedra mágica. Na verdade, é a sua primeira. Elas são deixadas pelos monstros após serem derrotados, e podem ser trocadas por dinheiro. Ele fica muito feliz, mas enquanto comemorava, um monstro vem por cima dele e o ataca. A primeiro momento ele até consegue se defender, mas depois sua faca quebra e ele recebe um ataque no bucho. Rapidamente outro membro do grupo vem o defender e derrota o monstro, mas Jinwoo está muito ferido. Felizmente Jory estava perto e começa a curá-lo. Enquanto isso, os outros membros derrotam o que parecia ser o chefe da masmorra. Mas vocês verão que não é bem assim. Aquela dungeon em específico guarda um segredo. Segredo esse que mudará a vida de Jinwoo completamente. Mas não está na hora de saber, logo logo vocês descobrirão. Jory, enquanto cura o garoto, pergunta por que dele ser tão teimoso em continuar sendo um caçador, já que ele, e todo mundo sabe o quão fraco ele é. Fala que se ele continuar assim, logo logo ele perderá sua vida. Ele se desculpa, mas a garota grita com ele falando que não quer que ele se desculpe. Ele deveria desistir disso antes que seja tarde demais. Após isso, o líder chama a todos para se reunirem no até então fim da dungeon. Notamos que eles encontraram uma caverna bem profunda, e uma mulher comenta que mesmo eles derrotando o chefe da dungeon, ela ainda não se fechou, o que indica que há mais monstros e lugares para serem explorados. Porém, diferente dela, há aqueles que não concordam com isso, já que entrar em territórios inexplorados é função de caçadores mais fortes, já que nunca se sabe o que pode se encontrar nesses lugares. O líder do grupo, vendo a indecisão entre os integrantes, resolve abrir uma votação e decidir o que fazer. Eles devem escolher entre voltar ou seguir em frente e explorar aquela caverna. Todos vão votando até que ficam 6 votos a favor e 6 contra. Agora eles estão em um impasse, até que o líder resolve perguntar a Jinwoo, já que ele ainda não havia votado. Jinwoo começa a pensar bastante, já que com seu pai desaparecido, é ele quem tem sustentado sua irmã e mãe que está muito doente.
Ele mal tem conseguido pagar a faculdade de sua irmã e o tratamento da sua mãe. Então ele resolve votar em sim e ir em frente a fim de conseguir mais recursos para que assim obtenha mais dinheiro. Antes deles irem, nos é mostrado como é feita a medição de poder de uma pessoa. Eles passam por um teste e ficam em frente a essa bolona aí, ó. Lá ele! Em seguida, nos é mostrado um assalto na cidade. 2 caras numa moto roubam uma bolsa de uma moça e ela grita por socorro. Os pilantras vão seguindo até que uma mulher fica parada na frente da moto. Eles mandam ela sair se não quiser ser atropelada, mas ela se mantém à frente. E antes de ser atingida, ela salta e recupera a bolsa que foi roubada. Os 2 delinquentes perdem o controle da bis e acabam caindo no chão após isso. A loira devolve a bolsa à moça e logo uma multidão vem até ela. Eles a reconhecem como Sha Rain, uma caçadora Rank S muito conhecida. Todos ficam impressionados ao vê-la, mas ela não parece muito confortável com aquela situação e logo foge pulando sobre os prédios da região. Após isso, voltamos à dungeon e vemos o grupo de Jinwoo avançando pela caverna que encontraram. Enquanto caminhavam, o garoto se desculpa com Ju-Hee e ela pergunta pelo que ele está se desculpando. Ele diz que é porque agora eles estão procurando pelo chefão porque ele decidiu a favor. Ela, bem brava, diz que ele não precisa se desculpar. E em seguida ele comete um grande erro, que é perguntar para ela se está tudo bem. Ela ironicamente fala que sim, está muito bem. Mas logo vemos que não está tão bem assim. Ela fala que é óbvio que está bem pistola. E pergunta se ele não lembra que agora há pouco ele quase foi de vala. Se aquele ataque acertar um pouco mais para cima, ele estaria morto. E pergunta se não acertaram ele na cabeça, porque ele só pode ter ficado maluco. Novamente, ele se desculpa, e em seus pensamentos ele diz que é verdade que ter uma curandeira Rank B com ele já o salvou da morte várias vezes. Ela pergunta se ele entendeu a situação, e Jinwoo confirma. Ela fala que se ele entendeu, então ele deveria mostrar sua gratidão. Mas antes que ele conseguisse se explicar, o líder avisa que chegaram à câmara do chefão. Eles avistam uma porta gigantesca no final da caverna e logo o líder abre ela. Ao entrar, avista uma grande câmara, com várias estátuas gigantes. Eles vão entrando calmamente, já que não há nenhum perigo à vista. Todos se perguntam o que é aquilo, e logo uma placa com algumas escrituras é avistada. O líder lê e vê que nela há alguns mandamentos. O primeiro deles é venerar a Deus. O segundo manda eles louvarem a Deus. E o terceiro manda eles provarem sua fé em Deus. Enquanto o líder lê as inscrições, Ju-Hee chama Jinwoo para olhar uma coisa. Ela está completamente amedrontada e fala que viu os olhos daquela estátua se mexer. Jinwoo diz que pode ser a imaginação dela e que isso não é possível. Daqui a pouco veremos que ele não podia estar mais errado. Logo a seguir, as portas se fecham e ninguém entende nadinha. Vocês já devem ter entendido que agora lascou, né? Um dos caras fala que não veio aqui para isso e que é loucura continuar, e logo vai embora. Mas ao tocar na porta para ir embora, uma das estátuas maceta ele com seu machadão gigante. E bem, agora eu acho que ele não vai mais conseguir ir embora. Obviamente, todos ficam chocados ao presenciar tudo aquilo e se perguntam como vão lutar contra aquilo. Jinwoo também não entende nada e fala que o cara que foi de base é Rank D e é muito mais forte que ele. Jinwoo então olha para trás e confere os olhos daquela estátua que Ju-Hee mostrou anteriormente, e realmente nota que eles se moveram. Agora lascou tudo. Jinwoo se lembra de ter quase morrido por diversas vezes, e por isso ele já consegue prever quando o perigo está próximo. Devido a isso, ele consegue pressentir o perigo e o caos, e manda todo mundo pular. Quase todos pulam, e quando eu digo quase é que bem, o corpo que faltava nessa mão aí não pulou. Após isso, Jinwoo começa a se questionar se realmente agora será o seu fim. O líder grita com todos para ficarem parados, e caso eles se mexam, a estátua atacará novamente. Jinwoo fica preocupado com Ju-Hee, já que ela está completamente em choque, e nos é explicado que esse é o motivo dela, uma curandeira Rank B, estar no mesmo grupo de Jinwoo, o caçador mais fraco. O fato é que ela não consegue lidar com a pressão, e sempre trava. Por isso, ela é mandada para desafios mais tranquilos. Em seguida, o líder vem falar com Jinwoo e diz que é graças a ele que todos ali estão vivos, já que ele mandou todo mundo pular na hora do ataque. Ele pergunta se o garoto percebeu o ataque, e ele fala que não, apenas achou que seria perigoso.
E em seguida eles começam a pensar e se questionam se aquela placa com inscrições revela a forma deles saírem dessa. Jin-Woo então percebe que o tal deus a quem aquela inscrição se refere provavelmente será aquela estátua que está sentada em um trono. Mas enquanto eles pensavam, um dos caçadores diz que não vai morrer ali e tem a brilhante ideia de sair correndo e atravessar a porta. Quando ele foi alertado, ele disse que confia muito em sua velocidade e tiraria isso de letra. Bom, o resultado é isso aí, mais um que virou torrada. Jin-Woo segue pensando e tenta entender o primeiro mandamento que havia escrito. Lá dizia para eles venerarem a Deus. Jin-Woo então tem uma ideia. Ele manda todos se curvarem em direção à estátua, e assim eles fazem. E diz que enquanto estiverem de cabeça baixa eles não morrerão. Após isso, a primeira parte do teste é concluída, e a estátua dá esse sorrisão macabro aí. Até eu fiquei com medo, bicho. Após isso, todos se levantam e pensam estar a salvo. Mas Jin-Woo sabe que há mais 2 mandamentos, e parece que a segunda parte já começou. A estátua se levanta e vem vindo na direção deles. Eles se lembram que o segundo mandamento mandava eles louvarem a Deus. Só que ninguém sabe como fazer isso. Um dos membros diz que já foi muito à igreja e sabe como fazer. Ele então entra na frente da estátua e começa a orar. Mas digamos que não funcionou, já que ele foi literalmente pisado pelo tal deus. Em seguida, outra garota vira papel após ser esmagada, e todos começam a correr. Em dado momento, Jin-Woo observa as estátuas e nota que algumas têm instrumentos, e essas não atacam. Ele então tem a ideia de mandar um para cada estátua. Ele vai correndo com Jo-Hee, que ainda está em choque, e chega na última estátua. Bom, pelo menos era o que ele pensava. Ele percebe que faltou uma estátua, e corajosamente ele deixa Jo-Hee em uma e sai correndo em direção à que faltava. Infelizmente, ele vai para a estátua errada. Felizmente, ou nem tanto assim, apenas parte das suas pernas foram de ralo. Ele segue rastejando até que finalmente a última estátua começa a cantar, e o segundo desafio é completo. Jo-Hee corre rapidamente e tenta curá-lo com todas suas forças, mas é difícil, já que ela usou muita mana para curá-lo antes. Enquanto conversavam, um altar é erguido no centro da câmara. E agora o terceiro mandamento, que dizia que eles devem provar sua fé em Deus, se inicia. Assim como os outros desafios, ninguém sabe como funciona essa parte, mas começam a especular. Imaginam que agora deveriam dar um sacrifício ao Deus. E logo um dos membros manda o líder se sacrificar por eles, já que a culpa de todos estarem ali é dele, com aquela ideia de explorar mais a dungeon. O líder entende, e acha justo que seja ele, já que tantos morreram por sua culpa, e logo vai até o centro. Ao chegar, uma chama se acende, o que dá uma dica do que eles têm que fazer. Jin-Woo pensa um pouco, e pede para que o levem até o centro para analisar melhor o local. Ao chegarem, outras chamas se acendem, e é uma para cada pessoa que está ali. Logo ele manda os outros virem para completar o círculo. Quando todos chegam ao centro, todas as chamas se acendem, e logo as portas se abrem. Após isso, algumas chamas se apagam, e todas as estátuas vêm se dirigindo ao centro da câmara. Eu não acho que deva ser para fazer carinho, então eles devem se apressar e descobrir uma forma de finalizar esse desafio. Jin-Woo nota que quando estão olhando para as estátuas elas ficam paradas, então precisa de sempre alguém olhando para cada uma delas. Assim eles fazem, até que em dado momento uma das garotas não aguenta e sai correndo. Estranhamente ela não é morta, mas quando ela sai a porta se fecha um pouco. Os outros membros começam a se questionar se não devem ir embora também, e pouco a pouco vão saindo um a um, até que sobram apenas Jin-Woo, Jo-Hee e o líder do grupo. E com apenas 3 pessoas não dá para olharem para as 4 estátuas, e fatalmente uma delas chegará ao centro. O líder do grupo manda Jin-Woo pegar Jo-Hee e sair dali, e ele ficará olhando para a estátua próxima à porta para que ele possa fugir, mas Jin-Woo não aceita, já que no estado que ele está ele não conseguiria carregá-la. Ele então manda o Koro pegar Jo-Hee e levá-la para fora, e que ele ficará como sacrifício. O velho até reluta, mas dadas as circunstâncias ele acaba aceitando o pedido do garoto. Após eles saírem, Jin-Woo fica pensativo e diz que se soubesse que seria assim, teria feito um seguro de vida maior. Ele, numa tentativa desesperada de sobreviver, pega uma espada que havia ali perto e tenta se defender do ataque. Ele vai falando que por várias vezes riram dele, mas ele sempre deu seu melhor. Trabalhou duro para ajudar sua mãe e irmã. Nesse momento, ele acaba perdendo um de seus braços,
e segue sendo atacado brutalmente pelas estátuas. Já sem seu braço, sem seu pé e sem esperança, ele recebe o que parece ser o golpe fatal em seu peito. Em seus últimos momentos, ele fala que também tem família, ou pessoas que gostam dele, e o motivo que os outros usaram para fugir anteriormente é apenas uma desculpa para a covardia deles. Nesse momento, a estátua pendura para cima com a ponta da espada, e o arremessa para cima do altar no centro da câmara. Agora o golpe final será dado. Jinwoo diz que não quer morrer, e diz que se tivesse mais uma chance... Nesse momento, aparece uma tela falando que seu coração irá parar em 0,002 segundos caso ele não aceite participar do jogo. E dá duas opções para ele, aceitar ou não. Obviamente ele aceita. Após escolher jogar o jogo, Jinwoo acorda ileso na cama de um hospital. E lembram que ele havia perdido parte de uma perna e um de seus braços? Então, agora eles voltaram como se nada tivesse acontecido. Após ele acordar, alguns agentes da Associação de Caçadores vêm falar com ele, em busca de respostas sobre o ocorrido. Mas o caso continua um mistério. Mas para Jinwoo, o maior mistério são essas várias telas que ficam aparecendo para ele, e mais ninguém consegue as ver. Os agentes da associação o informam que ele ficou inconsciente por 3 dias, o que surpreende o garoto. Jinwoo pergunta se Jo-hee e Song estão bem. Os agentes confirmam, e apesar de dizer que talvez eles não voltem a ser caçadores, já que Song perdeu seu braço, e Jo-hee está completamente traumatizada com o que aconteceu. Nesse momento, Jinwoo se lembra dos que foram de vala na câmara do chefão, e fica meio cabisbaixo. Eles também o informam que houveram apenas 6 sobreviventes na dungeon dupla que eles descobriram. Comentam também que o trabalho de um caçador sempre tem seus riscos, mas um desfecho tão trágico assim não é nada comum. Ainda assim, quando a guilda do Tigre Branco chegou ao local, havia apenas Jinwoo caído no chão, e nem sinal da suposta câmara secreta cheia de estátuas. Eles falam que se houvesse a mínima inconsistência entre os relatórios dos sobreviventes, eles até suspeitariam que isso fosse uma mentira inventada pelo grupo de Jinwoo. Mas como todos os relatórios foram idênticos, não há como duvidar de que aquilo realmente aconteceu. Em seguida, ele diz que tem uma pergunta. Ele apenas suspeita, mas pergunta se Jinwoo teve um segundo despertar. Nos é explicado novamente que o poder de um caçador é concedido no seu despertar, e dali em diante ele nunca mudará, mas há raras exceções em que o caçador obtém um segundo despertar. E o inspetor suspeita que esse seja o caso de Jinwoo, já que mesmo sendo Rank E, ele sobreviveu àquele trágico incidente. Jinwoo começa a ficar empolgado, e eles fazem uma nova medição em seu poder mágico. Porém, ao ser medido é dada uma pontuação de apenas 10 de poder mágico, o que obviamente frustra Jinwoo. E não só ele, os inspetores falam que até dentre os Rank E é mais comum que a pontuação fique de 70 para cima, e falam que o garoto é quase como um civil. E agora, o mistério de como ele sobreviveu fica mais difícil ainda de ser desvendado, já que ele era o mais fraco de todos, e foi quem ficou por último na câmara. Realmente, para eles não faz sentido algum. Voltamos a Jinwoo e ele fica pensativo sobre essas várias telas que vêm aparecendo para ele. Essa aí em específica fala que ele tem mensagens não lidas, mas ele se lembra que algo assim apareceu no momento em que ele ia para o Beleléu. Mas ele não tem muito tempo para pensar, já que logo sua irmã entra no quarto e vem falar com ele. Ela está bem brava e diz que ele deve se cuidar mais, e ele sempre faz ela se preocupar muito, já que mesmo em dungeons que todos saem sem um mísero arranhão, ele volta sempre todo esbagaçado. Jinwoo apenas sorri, já que em dado momento na dungeon ele pensou que nunca mais poderia ver sua amada irmã. Ela acha estranho ele sorrir, mas fala que se algo assim acontecer novamente, ele estará terminantemente proibido de ser um caçador. Ele concorda e se desculpa por preocupá-la. Em seguida, ele aponta para uma das telas e pergunta se ela está vendo. Mas para sua surpresa, somente ele pode ver tais telas. Ele pergunta a ela o que ela faz quando tem mensagens não lidas em jogos. Ele diz que ela deve saber, já que ela sempre foi viciada em jogos. Ela, por sua vez, diz que normalmente se deve abrir a caixa de mensagens e ver se tem algo por lá. Nesse momento, Jinwoo recebe outra mensagem, e nela fala que é uma missão diária chamada Treinamento de Força. Sua irmã diz que ele parece estar bem, e logo se despede. Ela deve ir logo para não se atrasar na faculdade. Jinwoo começa a estudar aquelas telas, e nelas está escrito que aquilo é um sistema para auxiliar o desenvolvimento do jogador. E também diz que se o jogador não cumprir as missões, isso resultará em uma penalidade. Ele então decide dar uma olhada na missão de treinamento diária, e nela está escrito que ele deve fazer 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e correr por 10 km.
Aposto que vocês também notaram, é exatamente igual ao treinamento do Saitama, que segundo ele foi o que deixou extremamente forte. Espero que Jin-Woo não fique calvo assim como ele. Jin-Woo diz que está de cama no hospital, e ele nunca teria energia para isso. O garoto se deita e resolve ignorar a tal missão. Bom, ele foi avisado por diversas vezes que haveria uma penalidade, e a hora dela chegou. Ao finalizar o tempo da missão, a penalidade é aplicada. Ele simplesmente é teleportado para outro mundo, e deve sobreviver por 4 horas. Até parece simples, mas logo um monstro gigante aparece e ele aparentemente acha Jin-Woo bem apetitoso, já que ele corre atrás do garoto com vontade. Jin-Woo, desesperado, começa a correr e pensa que não conseguirá ficar correndo por 4 horas seguidas. Lá no hospital, as enfermeiras vão vê-lo e notam que ele não está mais por lá. Enquanto isso, Jin-Woo segue correndo para não morrer. Notamos que já se passaram 2 horas e ele teme não conseguir correr até o fim do tempo. Lá no hospital, as enfermeiras começam a procurá-lo por toda parte, mas obviamente não o encontram. Já no finalzinho, Jin-Woo diz que não consegue mais correr, e faltando apenas 3 segundos, o monstro parece alcançá-lo, mas felizmente dá tempo, e ele é teleportado novamente para o quarto do hospital. Bom, eu imagino que ele nunca mais irá ignorar essas quests. No dia seguinte, ele resolve não ignorar mais a missão diária. Por que será, né? Nesse momento, nos é mostrado o Johri, e aparentemente a guilda precisa de sua ajuda para uma raid Rank D. Ela se desculpa e fala que não conseguirá ir. O líder da guilda em seguida informa que Jin-Woo acordou, e ela fica bem feliz. Johri então resolve visitá-lo no hospital, mas ao chegar, ela o vê correndo igual maluco, e por algum motivo, ao vê-lo treinando, ela fica meio chateada e resolve ir embora. Agora vamos até Jin-Woo. Ele diz que faz 4 dias desde que recuperou sua consciência, e desde então ele percebeu algumas coisas. A primeira é que essas telas não são coisas da sua cabeça, e quando ele completa as missões diárias ele recebe 3 tipos de recompensas. Uma delas é a recuperação total, que remove toda a exaustão que ele tinha, e a segunda é que ele recebe pontos de atributos. Pontos esses que ele pode colocar em qualquer atributo que ele quiser. Ele decide ir colocando em força, o que até faz sentido visto que ele é bem fraco. Ele vai falando sozinho e diz que seu mundo se tornou um tanto quanto bizarro, e até parece um jogo. Mas digamos que falar sozinho não é algo normal. Isso é confirmado quando todos param e ficam olhando para ele. E por fim, a última recompensa das missões diárias, que é uma caixa de loot aleatória. Normalmente nelas vêm coisas simples como canetas ou bandagens, mas dessa vez ele ganhou uma chave para a dungeon instanciada. Um tempo depois ele vai visitar sua mãe que está ali no hospital. Nesse momento nos é explicado a doença que ela tem. Ela foi acometida pela doença conhecida como descanso final, que é uma doença que surgiu junto com o aparecimento dos portais naquele mundo, e afeta aproximadamente 1 em cada 10.000 pessoas. O médico explica que há teorias que dizem que essa doença é causada pela exposição contínua à mana, e atualmente o melhor que a medicina pode oferecer é suporte à vida da pessoa que está com essa doença. Até então, não foi encontrada nenhuma cura. Após isso, Jin-Woo resolveu começar a trabalhar para conseguir dinheiro e sustentar sua família, já que estranhamente o seu pai sumiu. Eu acho que ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Jin-Woo, vendo que o trabalho de ajudante de pedreiro não ia dar, resolveu fazer o teste de aptidão para caçador. E felizmente para ele é qualificado para ser um, mesmo que ele tenha a menor pontuação dentro do rank mais baixo. Jin-Woo ficou bem feliz, e apesar de sua irmã dizer que é perigoso, Jin-Woo falou para ela deixar com ele que ele tanca. Enquanto Jin-Woo vai lembrando dessas coisas, ele segue treinando, se lembra das vezes que foi chamado de inútil. E finalmente ele recebe alta. O garoto não perde tempo, e logo vai para a localização da tal dungeon instanciada para usar aquela chave que ele recebeu. Jin-Woo pensa que será um novo tipo de treinamento, e que ele poderá sair a qualquer momento. Mas não, após ele usar a chave e entrar na dungeon, ele nota que a porta de entrada se fecha, e provavelmente ele só poderá sair quando finalizar a DG. Lá dentro ele ainda consegue ver as pessoas que acessam o metrô, mas elas não o veem e ele não consegue interagir com elas. Ele logo entende que essa tal dungeon instanciada fica em outra dimensão. Sem ter alternativas, ele segue em frente, mesmo com medo, já que ele nem ao menos conseguia derrotar monstros rank E, e de repente ele fica responsável por limpar uma dungeon sozinho. Jin-Woo vai avançando, e logo aparecem vários goblins. E diferente de antes, quando ele foi acertado por um deles, Jin-Woo consegue desviar de todos os ataques. E isso lutando com 3 de uma vez só. De um jeito ou de outro, Jin-Woo acaba derrotando os goblins. Vemos aqui que ele está bem mais forte que antes, mas ele não tem tempo para comemorar.
Logo um lobão com a mandíbula de ferro vem e o ataca. Ele se defende com sua adaga, mas o lobão quebra ela no dente. Ô bicho ignorante. Agora lascou. Jin-Woo não sabe como derrotá-lo, ainda mais sem sua arma. E agora Jin-Woo também percebeu outro problema. Ele descobriu que ele é um frango. Olha só as perninhas dele se tremendo de medo. E está completamente em choque, já que alguns dias atrás ele quase foi morto por um simples Goblin, o tipo de monstro mais fraco. E ele tem certeza que será estraçalhado por esse bichão. O monstro parte para cima dele, e inesperadamente Jin-Woo se esquiva com muita facilidade, até ele mesmo acha estranho. Para ele, parece que seu corpo está muito mais leve. Do nada o cara virou um ginasta olímpico, mano. Jin-Woo começa a pensar que ele não tem tempo para ficar com medo, e ele deve encarar o lobo ou morrerá. Quando o lobo se aproxima, Jin-Woo em um ato de desespero dá um socão nele, que joga o canino bem longe. Ele pensando, diz que talvez esse poder todo seja por conta dele ter colocado todos os seus pontos de atributo em força, mas ele não tem tempo de pensar. O lobão volta e Jin-Woo segue descendo a porrada no doguinho. Cadê a Luísa Mel nessas horas, né? Mas beleza. Mas mesmo socando o bichão várias e várias vezes, isso não funciona. Ele percebe que sem uma arma será impossível derrotá-lo. Em dado momento, Jin-Woo se lembra que agora ele tem um inventário e resolve abri-lo. Felizmente havia uma espada lá, e com ela ele consegue fatiar a cabeça do bichão. Com isso ele subiu um nível, mas essa dungeon não seria tão fácil de ser derrotada, não é mesmo? Logo mais 2 Lycans de presa de aço aparecem e atacam o nosso protagonista. Jin-Woo se vê em perigo novamente quando ele nota que sua espada está enterrada no chão. Mas felizmente ele consegue soltá-la e derrota um dos Lycans. Quando Jin-Woo olha para o outro, ele fica com medo e corre com o rabinho entre as pernas. Após isso, Jin-Woo vai dar uma olhada em seus status e nota que ao derrotar esses monstros ele tem conseguido muita experiência e também subiu de nível. O que nas missões de treinamento não era possível. Ele imagina que seja porque agora ele está em combate real, diferente de antes. Ele também nota que cada vez que sobe de nível ele ganha 1 ponto em cada um dos atributos, diferente das missões diárias que davam apenas 3 pontos, e ele tinha que decidir em qual atributo colocar, o que dá a entender que lutar parece ser bem melhor para evoluir. Jin-Woo vai pegar o drop dos monstros, e nota que ao invés das pedras de essência como em qualquer outra dungeon, nessa ele ganha itens. Ele até comenta que tudo isso segue a lógica de um game, o que é diferente das outras dungeons que ele entrou. Em seguida ele resolve ir em frente, e sabe aquele lobo que saiu correndo com o rabinho entre as pernas? Então, ele apelou e chamou a alcateia inteira para macetar Jin-Woo, o bicho apelão. Jin-Woo, vendo que não tem como correr, se prepara para a luta. Ele diz que não pode ter medo, já que ele sabe como é morrer. Ele então parte para cima dos Lycans e vai descendo a espadada em um por um, até que não sobre nada. No fim, ele conseguiu vários níveis e o título de assassino de lobos. Agora ele está completamente exausto e sua espada já não está lá nas melhores condições. Ele pensa que talvez seja uma boa ideia parar por ali, já que com toda essa matança ele conseguiu dropar uma pedra de teletransporte, que já nos foi dito que ser necessária para sair da tal dungeon. Mas Jin-Woo não aprendeu. Ele pensa que pode ficar mais forte ainda, ou até mesmo que se sair de lá, a DG pode nunca mais aparecer de novo. Ele então resolve ir em frente derrotando vários e vários monstros, até que em dado momento ele chega em uma escada. Jin-Woo sente que há um monstro bem forte lá, algo que talvez ele não consiga derrotar mesmo com sua força atual. Nesse momento, já exausto e com sua espada caindo aos pedaços, o mais sensato era meter o pé e voltar para casa, certo? Certo? Bom, não foi o que esse filho da mãe decidiu. Ele teve a brilhante ideia de descer pelas escadas e ver o que vai dar. Já lá embaixo, ele escuta um barulho estranho. E agora, meus amigos, a cobra vai fumar. Literalmente, Jin-Woo é atingido por um monstro muito rápido, que logo se revela ser um cobrão gigantesco. Ele até tenta se defender, mas no primeiro ataque sua espada é quebrada. Jin-Woo observa bem a cobra. Lá ele... E agora ele deve estar imaginando várias formas diferentes que ele pode ir de base. Mas ele não tem muito tempo para isso, visto que o cobrão vem sedento atrás dele. Jin-Woo é atacado por diversas e diversas vezes, mas não desiste. Em dado momento, enquanto fugia, ele se lembra da câmara onde estavam aquelas estátuas. E diz que aquilo foi muito mais aterrorizante, e que essa cobra é moleza perto daquilo.
ele fica bem puto de raiva e seu corpo até começa a brilhar. Agora é Jin-Woo quem sobe em cima da cobra. Lá ele, e não ela que corre atrás dele. Jin-Woo, em um desespero tremendo, abraça a cobra pelo pescoço. Não, pera. Onde começa e termina o pescoço de uma cobra? Ah, deixa pra lá. Ele aperta com toda a sua força até estourar a bichona. E o miserável ainda faz uma piadinha após derrotá-la. Ele diz que apenas acha que ficou, entre aspas, um pouquinho mais forte. O cara literalmente foi de quase morto por um Goblin para um assassino dessa cobra gigante aí. E ainda vem dizer que ficou um pouquinho mais forte, mas beleza. Após isso, ele dá uma olhada no que ganhou após derrotá-la. E vemos que ele ganhou essa adaga estilosa aí. Além de uma poção que ferra ele todinho. Ele diz que obviamente não vai usar, mas é melhor deixar guardado. Em seguida, chega uma mensagem informando que o chefão foi morto, e logo a dungeon voltará ao seu estado normal. E de repente, Jin-Woo volta ao metrô exatamente do jeito que ele sempre foi. Depois disso, ele resolve ir para casa, e quando ia saindo do metrô, ele vê que não há ninguém na rua, e acha muito estranho. Logo que ele sai, um soldado vem falar com ele e pergunta se ele não viu o anúncio. Jin-Woo diz que não sabe de qual anúncio se trata, e o policial fica bravo. Ele até começa a dar uma bronca, mas ao ver que Jin-Woo carrega uma espada, meia espada, né? Ele nota que o garoto é um caçador, e logo diz que tem um trabalho para ele. Aparentemente, eles tiveram um dungeon break, e alguns monstros escaparam de um dos portais. O soldado diz que a maioria já foi derrotado, e que os caçadores estão lidando com o último dos monstros, o chefão. Ele leva Jin-Woo até o local. E lá, Jin-Woo analisa os caçadores. Ele nota que há alguns rank E, D e C, e uma única rank B, que por sinal é Johri. Jin-Woo percebe que mesmo passando-se vários dias desde o incidente na câmara, a garota continua traumatizada e fica travada sem conseguir curar ninguém. Jin-Woo não quer chamar atenção, então ele se prepara e lá de trás mesmo ele arremessa sua espada quebrada numa velocidade e força incrível, que ao atingir o monstrão quebra todas suas defesas e agora ele fica exposto. Os outros caçadores apenas terminam de derrotar o bichão e quando se perguntam quem ajudou, não encontram ninguém. Agora nos é mostrado o Jin-Woo e dá só uma olhada no braço do cara. O cara tá rasgadão, mano. Jin-Woo segue internado no hospital e após ele iniciar seu treinamento ali mesmo, Jin-Woo começou a chamar a atenção das enfermeiras safadonas, já que o moleque tá ficando um monstrão. Uma delas diz que ele nem parece fortão, mas quando ela viu ele sem camisa, digamos que a umidade aumentou. Enquanto isso, Jin-Woo tá lá, comprometido com o treino. Certamente ele tá fazendo amor com suco. Em dado momento, uma das enfermeiras entra no quarto e se depara com o nosso protagonista sem camisa e todo suado. Ela fica envergonhada, mas quando ele se vira, ela aproveita para dar uma boa olhada em seu corpo. Nesse momento, percebe-se que tanto a voz quanto a aparência dele mudou. Agora ele impõe respeito e deixa as mulheres doidinhas como vocês estão vendo. Muito diferente daquele patetão dos outros episódios que vimos. Talvez isso seja por conta do treinamento e também o tal jogo que ele está jogando. A enfermeira avisa que ele irá receber alta hoje, e Jin-Woo agradece a ela por ter cuidado dele. Ela finaliza dizendo que quando ele estiver pronto ele deve ir até a recepção para cuidar da papelada referente à sua alta. Jin-Woo diz que entendeu e vai arrumar suas coisas, mas após ele se virar, a enfermeira danadinha pede o contato dele. Jin-Woo inocentemente imagina que é para ela mandar o resultado dos exames após a alta. Mal sabe ele que ela quer mesmo é cometer atos libidinosos, se é que vocês me entendem. Ele aceita e passa. Após isso ele vai para casa, e no dia seguinte seu irmão o chama avisando que irá para a escola. E quando ela vê um pedaço da barriga dele, ela fica chocada ao ver que ele tá fibradão. Ela pergunta se ele tem malhado, e Jin-Woo confirma. Ela nota também que ele está mais alto, e se pergunta se malhar ajuda até nisso, mas acaba passando desapercebido, e ela vai embora após Jin-Woo obrigá-la a levar um guarda-chuva. Em seguida, Jin-Woo dá uma olhada na missão diária, e vemos que falta apenas correr. Após isso, ele decide distribuir seus pontos de atributo. Ele dá uma olhada em outros atributos, como agilidade e inteligência, já que até então ele tem colocado todos seus pontos em força. E nesses outros atributos ele tem apenas os pontos que ganhou por subir de nível. Nesse momento, Jin-Woo recebe um telefonema, e aparentemente é o dono da casa que ele está morando. Jin-Woo, por ter ficado internado, está com o aluguel atrasado, e o garoto explica ao dono por quê. Por ele estar internado, ele não conseguiu juntar dinheiro. O dono da casa é até que bem flexível, e dá a Jin-Woo mais um tempo para ele conseguir dinheiro.
Após isso, Jinwoo decide se aventurar em uma dungeon, já que ele precisa de dinheiro urgentemente, como podemos ver. Mas agora é diferente do que sempre foi. Jinwoo está muito mais forte e conseguirá ter uma performance muito melhor nas dungeons. Ele até pensa em fazer uma reavaliação de poder, mas teme que isso chamará muita atenção da mídia, visto que nunca alguém conseguiu subir seus status sem antes ter tido um segundo despertar. E obviamente a mídia cairia em cima dele se descobrissem que ele tem ficado cada vez mais forte. Mais tarde, Jinwoo vai até o local onde combinou com o líder de um grupo que entrará numa dungeon Rank C. E esse tal líder logo vem falar com Jinwoo e se apresenta. Ele pergunta se Jinwoo é realmente Rank E, e o garoto confirma. Logo após ele se apresentar, um dos caçadores do grupo diz que o conhece. Fala que Jinwoo é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. E ao ouvir isso, um outro membro do grupo começa a rir e diz que isso é impossível. O líder manda eles pararem e se desculpa. Jinwoo, por sua vez, pergunta se não tem problema levar um caçador Rank E para uma dungeon Rank C, mas ele fala que não, já que Jinwoo está ali basicamente para eles atingirem a cota de pessoas necessárias. Então ele não precisará lutar. Jinwoo ficará apenas encarregado de carregar as bagagens. Jinwoo analisa eles e vê que há 4 Rank C e 2 Rank D. Em dado momento, Jinwoo pergunta onde está o curandeiro do grupo, e o líder simplesmente diz que não precisa, já que eles são fortes o suficiente para não precisar de um. Além disso, para grupos pequenos como o dele é bem difícil conseguir um curandeiro, já que eles são muito disputados entre as grandes guildas. Ele pede para Jinwoo assinar o contrato e nesse momento, outro caçador aparece. Ele é Rank D, mas tem equipamentos bem caros. Jinwoo imagina que ele seja um playboyzinho, e é mais um que se aventura por diversão. Logo, eles partem para a dungeon enquanto conversa com o novato. Ao chegar na frente do portal, eles observam que se trata de um portal bem grande, o que não é normal para uma dungeon Rank C. Mas o líder confirma e fala que a associação verificou 2 vezes e falaram que realmente é Rank C. Após isso, todos se preparam e adentram na dungeon. Lá dentro, eles encontram uma caverna bem escura, algo semelhante àquela que levou Jinwoo até a câmara onde ele quase foi pro beleléu. Eles vão em frente, e Jinwoo acha estranho não haver pedras brilhantes pela caverna, mas acaba seguindo em frente com todo mundo. Em dado momento, eles param, e Jinwoo se concentra em tentar localizar os monstros, até que ele escuta um barulho e fala que eles estão vindo de cima. E de fato, várias formigas gigantes vêm o atacar a partir do teto da caverna. Todos vão lutando e acabam derrotando elas até com certa facilidade. Todas foram derrotadas e ninguém ficou ferido. O líder do grupo agradece Jinwoo por perceber que elas vinham de cima, e que graças a eles conseguiram reagir a tempo. Após coletarem todos os drops, eles decidem seguir em frente, já que ainda não derrotaram o chefão. Nesse momento, Jinwoo conversa com o novato, e ele parece estar suspeitando dos outros caçadores. Por enquanto, ele apenas manda o novato tomar cuidado. Em sua cabeça, Jinwoo começa a pensar que a proposta do líder de 2 milhões só para carregar ferramentas e bagagens está um pouco demais. E todos sabemos que quando a esmola é demais, o santo desconfia. E o santo nesse caso é Jinwoo, que está pressentindo que vai ter treta aí. Enquanto eles caminham, vão encontrando várias formigas já sem vida, o que indica que um monstro ainda maior tem as matado. Eles vão seguindo até que encontram montanhas e montanhas de cristal de mana, o que deixa todos chocados. Eles valem bem menos que as pedras de essência que os monstros deixam cair, mas pela quantidade deve valer fácil de 1 bilhão, o que obviamente é muita grana. O líder do grupo pensando diz que irá usar esse dinheiro para fazer sua equipe crescer. Nesse momento, o novato pede para ver o contato de Jinwoo e ele o entrega. O garoto lê e vai falar com o líder. Ele fala que Jinwoo não entra na partilha dos drops de batalha, mas como os cristais são minerados e não dropados de monstros, Jinwoo tem direito a uma parte deles. O líder sorri e diz que está tudo bem. Jinwoo receberá uma parte igual todo mundo ali. Mas antes, eles devem cuidar daquele bichão ali em cima, e logo nos é revelado uma aranha gigante lá no teto. Ele comenta também que todos sabem que após o chefe ser derrotado, a dungeon é fechada. Então eles precisam extrair todos os cristais antes de lutar contra aquela aranha. Por sorte, ela parece estar dormindo. Isso facilita as coisas. Mas em dado momento, ele pergunta sobre os equipamentos de escavação. E o caçador fala que não imaginou que haveriam tantos cristais, e por isso ele acabou deixando os equipamentos no carro. O líder então se desculpa e pergunta se Jinwoo e o novato não podem ficar de olho nas coisas enquanto eles vão pegar o equipamento. Os dois até estranham, mas o líder diz que o chefão deve estar dormindo e de barriga cheia, e só deve acordar se algo perturbar. E por fim, manda eles confiarem nele. Bom, fica aqui o conselho: nunca acredite em alguém que mande você confiar, sempre dá merda no final. E dito e feito,
o líder pilantra manda outro caçador selar a câmara do chefe e faz essa cara de canalha aí. Olha que filho da... Agora, Jinwoo e o novato estão presos e o barulho da explosão acordou a Aranhona. Agora lascou. Jinwoo se lembra que um veterano lhe falou uma vez. Ele diz que nas dungeons não há câmeras de segurança. Então alguns grupos de caçadores pilantras usam novatos ou pessoas fracas como iscas para os inimigos, ou simplesmente os abandonam para morrer. E como não há como comprovar, eles dizem apenas que eles morreram lutando contra monstros. O novato fica revoltado e fala que se talvez ele não tivesse comentado do contrato, eles não teriam feito isso. Mas Jinwoo, pensando, diz que não. Mesmo antes disso, ele já percebeu as intenções dos caçadores, que já estavam dispostos a matar eles no primeiro movimento errado que eles fizessem. Jinwoo não tem tempo de pensar muito, já que a aranha gigante está vindo na direção deles. O novato entra na frente e diz que irá defendê-lo, mas Jinwoo se lembra da câmara e diz que aquilo ali é fichinha frente ao deus que ele enfrentou lá. Jinwoo pega sua adaga e entra na frente da aranha, e agora o bicho vai pegar. O grupo de Dong-suk vai saindo da dungeon, e um dos integrantes pergunta o porquê deles terem voltado, já que eles poderiam simplesmente ter matado Jinwoo e Jinho lá mesmo. Dong-suk, por sua vez, diz que é óbvio que não. Se eles tivessem feito isso, acabariam acordando a aranha e não teria como minerar os cristais. E fala que está suave, já que é impossível que um Rank E, conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, junto de um caçador Rank D sem experiência, consigam vencer um chefe Rank C. E o plano do líder pilantra é o seguinte: eles deixam eles lutarem com a aranha, ela come eles e volta a dormir. Após isso, eles voltam e mineram tudo que conseguirem e em seguida derrotam o chefe. Ao sair da dungeon, simplesmente vão falar que eles morreram, já que não há como provar que eles foram quem os matou. Agora vamos lá dentro da dungeon. Jinho está alertando o Jinwoo, falando que ele jamais conseguiria derrotar um chefe de Rank C sozinho, visto que para isso ele precisaria ser no mínimo Rank B. Jinwoo, pensando, diz que o garoto tem razão. Mesmo ele tendo um segundo despertar, ele continua fraco. E relembra que aquela cobrona que ele derrotou a muito custo deveria ser Rank D, assim como o Golem que ele deu o golpe final no meio da cidade. Diz também que essa aranhona é muito mais forte que os dois, e talvez realmente ele não consiga derrotar. Apesar de falar isso, Jinwoo não está sentindo medo algum, e é tomado por um sentimento de confiança e realmente acredita que pode derrotar o monstrão. Sendo assim, ele toma coragem e parte para cima do chefão. O que obviamente deixa Jinho totalmente chocado, não só por ele ter ido para cima do monstro, como também pela velocidade e movimentos de Jinwoo, que claramente não são de um Rank E. Apesar de Jinwoo ter bastante confiança de sua força, seus ataques não estão surtindo efeito algum na carapaça do bichão. E enquanto lutava, o engomadinho segue teorizando o que Jinwoo é. Ele diz que já ouviu falar isso. Pessoas como ele são conhecidas como rankers falsos. E essas pessoas são capazes de regular seu poder e se registrar com um rank abaixo do que realmente são. E normalmente são sociopatas que matam outros caçadores por diversão. Ao deduzir isso, Jinho fica com muito medo de Divala e apenas assiste a luta de Jinwoo. Nesse momento, Jinwoo percebe que sua fadiga está subindo drasticamente, e se ela continuar aumentando, sua velocidade diminuirá muito, e por esse motivo ele deve matar a aranha antes que isso aconteça. Jinwoo então deduz que terá que usar os debuffs de paralisia e drenagem de sua adaga para vencer a batalha, e para isso ele deve encontrar um ponto fraco na aranha. Ao analisar um pouco, ele conclui que o melhor local para acertar são os olhos dela. Então, ele usa sua habilidade que aumenta sua velocidade e parte para cima da aranha. Infelizmente, os seus ataques continuam a não fazer muito efeito. Até que em dado momento, enquanto corria, a fadiga de Jinwoo atinge o valor de 70. E nisso, Jinwoo perde velocidade e é fortemente atingido. Ele é arremessado com muita força e está em sérios apuros. Porém, para sua sorte, ele não havia coletado a recompensa do treino diário daquele dia. E devido a isso, ele tinha uma recuperação total para usar. E assim ele faz. Logo após isso, ele desvia rápido do ataque da aranha e salta para cima dela. Nesse momento, Jinwoo consegue perfurá-la com sua adaga, e faz isso seguidas e seguidas vezes. E cada estocada aplica os debuffs de drenagem e paralisia. E assim, finalmente a Dona Aranha é derrotada e não vai mais subir pela parede. Após ele derrotá-la, Jinho fica completamente perplexo por ele ter conseguido derrotá-la. E com medo, ele tenta agradar Jinwoo para que ele não seja o próximo a ser macetado, já que na cabeça dele, Jinwoo é um ranker falso que mata pessoas.
Mas deixando isso de lado, logo os caçadores pilantras aparecem lá em cima por uma abertura da dungeon. Eles notam que a aranha foi derrotada e imaginam que ela não era tão forte quanto eles pensavam. Um deles deduz que quem derrotou a aranha foi Jinho, devido aos seus caros equipamentos, e perguntam a Dong-Suki o que farão agora. Ele então chama Jinho e diz que gostou mesmo dos equipamentos dele, e pergunta se o presidente da construtora Yu é o pai dele. O garoto se assusta em saber que ele descobriu isso, mas acaba confirmando. Dong-Suki diz que dará a ele uma bela chance, e logo manda ele matar Jinho. E se ele fizer isso, eles pouparão sua vida. Pergunta também se ele já não entendeu a situação. Eles matam os inúteis que levam para fazer número e ficam com toda a recompensa. E aqui, Jinho será cúmplice deles. Caso contrário, eles o matarão junto com Jinho. Apesar de estar com muito medo, Jinho fica ao lado de Jinho e diz que irá enfrentar Dong-Suki e sua equipe. Nesse momento, os caçadores vêm andando na direção deles, e logo uma missão urgente aparece na tela de Jinho. O objetivo dessa missão é derrotar os 6 caçadores que têm a intenção de matar o jogador, que no caso sabemos ser Jinho. E nessa missão há um aviso: caso ele não a complete, ele receberá uma devida penalidade. Jinho se distrai lendo a missão e acaba recebendo uma forte magia de raio que o joga longe. Jinho caído começa a pensar. Ele fala que ali vale a lei do mais forte, e por isso aqueles pilantras fazem o que querem, e que esse mundo é cheio de violência, mentiras e traição. Jinho então percebe que o sistema quer que ele continue vivo, o que dá a entender que o sistema do jogo precisa dele. Jinho então se levanta e vem andando na direção dos Palermas. Ele fala que se o sistema quer usar ele, então ele vai usar o sistema. Ao chegar perto dos caçadores, ele pergunta se eles estão preparados, o que faz eles se perguntarem para o quê. Jinho responde que se eles são caçadores, eles também devem estar preparados para serem caçados. Um deles vai à frente e diz que irá resolver aquilo. Ele chega próximo de Jinho e meio que abraça zoando com a cara dele, dizendo que para um Rank E ele está sendo muito arrogante. Jinho nem dá muito papo, apenas saca sua arma e passa peixeira no pescoço do caçador Rank D. Ao ver a cabeça do seu companheiro rolando, Dong-Suki muda de postura. Agora ele não está mais entendendo bulhufas do que está acontecendo. E notamos que o contador ficou 1/6. Agora restam 5 caçadores. O restante vem pra cima de Jinho e um por um vão sendo macetados até restar apenas Dong-Suki, o líder, que pergunta como um caçador Rank E massacrou toda sua equipe em segundos. Em desespero, Dong-Suki usa uma habilidade de fortificação e acha ser o suficiente para parar o nosso protagonista. Mas diferente do que ele pensava, isso nem de longe era o suficiente. Jinho apenas se aproxima, pega na cabeça dele, lá ele, e o arremessa com muita força no chão. Caído, Dong-Suki começa a pedir por piedade e fala que pagará ele se for necessário. Fala também que ele pode ficar com todos os cristais de mana e pedras de essência, e se não for o suficiente, ele paga o dobro. Jinho apenas responde que ele tentou o matar por 3 vezes e agora está pedindo por misericórdia. Em seu último desespero, Dong-Suki o xinga e pergunta se ele sabe de quem ele é irmão. Porém, Jinho nem deixa ele terminar, apenas corta o seu pescoço como se estivesse passando faca quente na manteiga. Após isso, a dungeon começa a se fechar e Jinho junto com Jinho vão embora. Lá fora, uma funcionária da associação de caçadores vem falar com eles e fica meio confusa, já que 6 caçadores de Rank C morreram, e um Rank D junto de um Rank E saíram vivos. Mas ao olhar o equipamento de Jinho, ela diz ter entendido, e pergunta se o garoto cuidou de tudo enquanto Jinho ficou escondido. Jinho confirma e fica por isso mesmo. Nesse momento, Jinho percebe que recebeu uma nova habilidade chamada Intenção Assassino, que faz com que seus alvos tenham os atributos divididos pela metade. Após a investigação ser encerrada, começa a chover e eles vão embora. No dia seguinte, aquele investigador que foi ver Jinho após ele sobreviver à DG dupla do início do anime, recebe um relatório que diz que 6 Rank C morreram em uma dungeon, e enquanto isso, um Rank D e um Rank E sobreviveram. O investigador diz que até aí tudo bem, não tem nada demais. Porém, o homem fala que o Rank E que sobreviveu é Jinho, e além disso, um dos que faleceram era Dong-Suki, o irmão de Dong-Su, um caçador bem famoso. Agora vamos até a casa de Jinho, e sua irmã fica bem feliz que ele trouxe frango frito e cerveja. Jinho fala que também guardou dinheiro para o tratamento de sua mãe. Enquanto vão comer, eles conversam. Jinho vai se lembrando de como foi na dungeon e diz que naquele momento ficou indignado com a arrogância deles por se acharem mais fortes. E por isso, ele os matou sem o mínimo ressentimento.
E agora, para ele o mais importante é ficar forte pela sua família, e não morrer, obviamente. Nesse momento, Jin-Woo toma um gole de cerveja, e nota que o sistema do jogo notou uma substância tóxica, e logo ele vai para o seu quarto. Lá ele continua bebendo a cerveja, e percebe que não fica bêbado. Finalmente ele nota que isso se deve a uma bênção que ele recebeu no dia que ia morrer na primeira dungeon. Essa tal bênção remove substâncias tóxicas e aumenta a sua capacidade de regeneração. Jin-Woo conclui que isso deve ter feito seus membros amputados terem voltado. Jin-Woo então decide dormir, até que na manhã seguinte sua irmã o chama. Segundo ela, um tal de Jin-Ho está o chamando no telefone. Jin-Woo vai falar com ele e se encontra com o garoto. Jin-Ho fala que tem uma proposta a fazer para ele, mas mesmo antes dele começar a dizer algo, Jin-Woo nega e vai indo embora. O garoto então implora para que ele o escute até o fim. Jin-Ho quer apenas que ele o ajude em 19 dungeons, já que são necessários para que ele possa abrir sua própria guilda. E assim, a empresa do pai dele poderia ser autossuficiente na coleta de materiais das dungeons. E que se Jin-Woo aceitar ajudá-lo, ele pagará o valor de 30 bilhões para ele. Jin-Woo pensando, diz que se fosse um tempo atrás, ele pularia de cabeça nessa proposta. Porém, hoje em dia não é bem assim. Ele é o único caçador que sobe de nível, e se ele fizer tantas dungeons, ele pode chamar muita atenção para si. Isso pode ser um tanto quanto perigoso se a imprensa descobrir. E por isso, Jin-Woo acaba negando a proposta e vai embora. Já à noite, Dong-Soo, o irmão de Dong-Suk que morreu, é mostrado. Ele não está nada feliz que seu irmão foi de vala, e acusa os dois sobreviventes de terem o matado. Bom, ele não deixa de estar certo, mesmo sem saber. Dong-Soo então fala para sua secretária abrir um espaço em sua agenda, já que ele irá matar os dois caçadores sobreviventes. Porém, ela diz que devido à importância das tarefas da guilda, ele não pode se ausentar. Dong-Soo compreende e manda ela reservar o próximo período livre para que ele possa voltar ao seu país e caçar os dois. Ela confirma e assim é feito. Voltamos a Jin-Woo e ele está com sua irmã em um parque. Aparentemente eles vão se exercitar. Jin-Woo, enquanto corria, pergunta para sua irmã o que ela faria com 30 bilhões. A garota responde que pagaria sua faculdade e também pagaria o tratamento da mãe deles. O resto ela guardaria. Jin-Woo entende e diz que ela pode correr no seu ritmo e que ele irá na frente. Jin-Woo termina a missão diária, mas nota que foi contabilizado 1 quilômetro a mais do que o necessário para a missão. Então resolve correr mais para ver até onde é contabilizado. Ele nota que a contagem parou exatamente em 20 km, o dobro do que é pedido. E assim como a corrida, os outros parâmetros também vão até o dobro. Sendo assim, em vez de 100 flexões, agachamentos e abdominais, agora ele pode fazer até 200. Ao terminar tudo, ele recebe uma nova recompensa, chamada Caixa de Bênção Aleatória. Jin-Woo abre ela e nota que recebeu uma chave, chamada de Chave do Castelo Demoníaco. E esse é um item de dificuldade de aquisição Rank S, o que faz Jin-Woo deduzir que também dá acesso a uma Dungeon Rank S. E também é mostrado que a recompensa dessa tal Dungeon é um Elixir da Vida, que tem a propriedade de curar qualquer doença. Jin-Woo logo pensa em sua mãe, e sabe que com aquilo poderá curá-la da sua doença. Ele então pega a chave e naquela noite mesmo entra na tal Dungeon. Ao entrar, ele se depara com um cenário completamente destruído e infernal. E sem perder muito tempo, logo uns Cerberus vêm o atacar. Jin-Woo usa sua habilidade de velocidade para ir para cima do bichão e o ataca. Porém, seus ataques não fazem nem cócegas no cachorrão. Jin-Woo nota que também seus debuffs não funcionam nele, devido ao seu status de fúria que dura por 3 minutos. Agora o cachorrão vem pra cima, e numa velocidade incrível atinge o nosso protagonista, conseguindo assim arrancar um de seus braços. Além disso, Jin-Woo perde 1/3 de sua vida. Ele tenta analisar o bichão, mas logo toma um tapão bem forte que faz com que agora ele só tenha metade do seu HP. Jin-Woo então não vê jeito, ele usa sua recuperação total diária. Ele continua sua batalha contra o bichão. Jin-Woo vai levando um cacete do monstro e não vê alternativa a não ser usar sua pedra de teleporte para sair dali. Porém, quando ele iria usá-la, o cachorro ataca e a pedra sai voando para longe. Agora lascou, meus amigos. Jin-Woo tá no sal. Desesperado, ele foge e consegue se abrigar por um tempo. Pensando no que fazer, Jin-Woo usa a loja do tal jogo que ele vem jogado e compra 3 poções de vida, o que o deixa com pouco mais de 25% da sua vida. O lobão segue farejando e procurando por Jin-Woo, até que ele o encontra. Jin-Woo, em desespero, tem uma ideia. Ele usa o veneno que conseguiu da cobra que derrotou lá no passado, já que é dito que ele aumenta sua resistência em ataques, a custo de um forte efeito colateral,
Porém, Jin-Woo tem sua bênção que remove tudo que é tóxico do seu corpo, fazendo assim com que ele tenha apenas resistência aumentada. E nesse momento, a fúria dos Cerberus é encerrada. Agora ele se torna vulnerável a ataques e debuffs. Jin-Woo não perde tempo e parte para cima dele e desfere vários ataques no bichão, que tenta o abocanhar, mas Jin-Woo consegue pará-lo até certo ponto. Felizmente para ele, o cachorro consegue mordê-lo e quase que Jin-Woo vai de comes e bebes. Jin-Woo, mesmo sendo mordido na barriga, continua atacando com toda a sua força o bichão, até que finalmente ele é derrotado. Jin-Woo então cai no chão todo lascado e com várias feridas, até que uma notificação de missão bem sucedida aparece e Jin-Woo ganha alguns níveis e seus ferimentos são curados. Ele, aliviado por não morrer, vai olhar os itens que recebeu. Aparentemente, o Cerberus era o guardião de um castelo, e ao ser derrotado, ele deixou uma chave que dá acesso ao tal castelo demoníaco. Além disso, Jin-Woo recebeu a receita do Elixir da Vida, que pode ser completada conseguindo os materiais que podem ser encontrados dentro do tal castelo. Jin-Woo sabe que não é o momento de adentrar lá, visto que ele quase foi de vala enfrentando apenas o guardião do local. Ele então decide ir embora e ficar mais forte, porém, ele faz uma promessa. Ele certamente voltará um dia. Jin-Woo está visitando sua mãe, e lá no leito do hospital ele olha a fórmula do Elixir da Vida. Na descrição do item fala que ele cura qualquer doença, e Jin-Woo obviamente pensa em usar ele para curar sua mãe dessa terrível doença que faz com que ela nunca acorde. Jin-Woo já sabe como e onde conseguir os materiais necessários para completar a receita do tal Elixir. Porém, ele sabe que com sua força atual ainda não é o suficiente para adentrar no tal castelo demoníaco, visto que tentando derrotar apenas o guardião, ele quase foi pro beleléu. Então, dadas essas circunstâncias, agora o objetivo de Jin-Woo é ficar mais forte, e para isso ele precisa enfrentar mais dungeons, visto que as recompensas do seu treino diário não estão dando chaves para novas dungeons especiais como já deu antes. Jin-Woo, percebendo isso, decide então aceitar a proposta de Jin-Ho. Porém, ele dá uma única condição ao garoto, que é apenas eles dois limparem a dungeon. Jin-Ho fica confuso e diz que precisam de um grupo de pelo menos 8 pessoas para adentrar na dungeon. Jin-Woo sabe disso e fala que ele deve apenas contratar gente para fazer número, assim como Dong-Suk fazia. O garoto entende e o trato está feito. Após isso, vemos aquela caçadora Rank S loira correndo. Após ela finalizar sua corrida, um homem se aproxima dela. Ele fala que ela é mesmo impressionante e logo apresenta seu cartão de visitas. Notamos que ele é gerente da empresa da família de Jin-Ho, e esse tal gerente tem uma proposta para a garota. Porém, não nos é mostrado muito da conversa deles. Em seguida, vamos até Jin-Ho e seu pai. Eles estão em um carro conversando. O seu pai diz que desde que os mundos sombrios apareceram, algumas guildas tomaram a frente e têm um monopólio sobre os materiais e itens que os caçadores encontram na dungeon. E o objetivo dele é formar uma grande guilda e se tornar autossuficiente na obtenção de pedras de essência e outros materiais provenientes das dungeons. E para isso, ele precisa que Jin-Ho consiga licença para abrir uma guilda. E já sabemos que para isso, ele precisa participar de pelo menos 20 dungeons. Jin-Woo segue procurando formas de ficar mais forte, e em dado momento, enquanto ele andava, ele recebe uma mensagem da Associação de Caçadores. Aparentemente, eles precisam de integrantes para uma raid Rank D. Já que Jin-Woo não está fazendo nada, ele decide aceitar esse pedido. Vemos também que, além de Jin-Woo, outros caçadores também receberam esse comunicado, mas não foram caçadores qualquer que receberam. Especificamente, quem recebeu foram os integrantes da equipe que participou daquela raid chamada Câmara de Deus, aquela lá do início do anime, onde inclusive muitos morreram e o nosso protagonista quase foi de base também. Vemos que todos têm um pouco de relutância em aceitar, mas antes que todos se reunissem, nos é mostrado que Shahrain, aquela loirinha, foi comunicar ao mestre da sua guilda que ela recebeu uma proposta do líder da construtora Yu para se tornar mestra da guilda deles. Vemos também que a guilda dela está planejando treinar novos caçadores para finalmente limpar aquela ilha lá do início do anime, onde vários caçadores foram mortos. E mesmo com vários Rank S combatendo os monstros, eles não foram capazes de limpar aquela área. Bic fica meio pensativo e reluta um pouco, já que alguns de seus companheiros foram mortos lá. Após isso, no dia seguinte, Jin-Woo se despede de sua irmã e vai até o local de encontro para a próxima dungeon. No caminho, Jin-Woo encontra Sung, o líder da equipe daquele fatídico dia.
e ele fica muito feliz em ver que Jin-woo está bem e que também está com sua perna. Ele pensa que talvez alguém o curou quando o encontraram, mas de qualquer forma ele diz estar muito feliz em saber que ele está bem. Porém, Jin-woo lamenta ele ter perdido seu braço. Song fala que está tudo bem e também diz que foi chamado pela associação assim como Jin-woo. Ao chegar, eles notam que todos os integrantes que saíram vivos daquela dungeon estão presentes. Inclusive, os que fugiram covardemente mal conseguem olhar nos olhos de Jin-woo, que se sacrificou para o salvar. Mas Jo-hee, por sua vez, fica muito emocionada ao ver Jin-woo e pergunta se é ele mesmo, já que ele tem suas 2 pernas e está mais alto. Jin-woo confirma e logo em seguida um carro para próximo a eles. De dentro desse carro saem 3 presidiários que começam a mexer com Jo-hee, falando que deram sorte e vão trabalhar com uma gatinha. Porém, logo outro cara manda eles calarem a boca, já que não saíram da cadeia a passeio. É explicado que aqueles prisioneiros são caçadores substitutos que atuarão com eles dentro da dungeon. Sung fica revoltada em saber que lutarão ao lado de criminosos. Porém, a moça da associação diz que eles estão acompanhados de um caçador Rank B e que caso eles tentem qualquer coisa, esse tal Rank B resolverá. Ela pede também um pouco de compreensão, já que atualmente estão com poucos caçadores disponíveis, visto que muitos estão desistindo dessa profissão. Jin-woo fala com Jo-hee que talvez isso não seja uma boa ideia, e é melhor que ela fique fora dessa raid. E ela pergunta sobre ele, e ele diz bem confiante que irá. Ao ver Jin-woo decidido, Jo-hee cria coragem e decide também ir junto, já que ela não pode ficar sendo covarde para sempre. Logo tal caçador Rank B vem se apresentar aos demais. O seu nome é Kang Tae-shik, e ele é um inspetor da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. E também tenta tranquilizar todo mundo, falando que os trombadinhas ali estão sob sua responsabilidade. E também pergunta quem deles irá liderar a raid. Song pergunta a Jin-woo se ele não vê problema dele liderar, e o garoto diz que não tem objeções. Em seguida, ele pergunta o mesmo para o resto dos integrantes, e eles também não têm nenhuma objeção quanto a isso. Song então se curva a Jin-woo e diz que não tem palavras para agradecer ao que ele fez naquele dia. Song também fala que é sua culpa que várias pessoas perderam suas vidas. E também que é graças a Jin-woo que 6 conseguiram sair com vida. E que por isso ele é e sempre será grato a Jin-woo. Com o líder decidido, logo eles começarão a raid na Dungeon Rank D. Já dentro da dungeon, os presidiários surpreendentemente demonstram um poder imenso, aniquilando os monstros iniciais com muita facilidade. Jin-woo à frente também segue sem maiores problemas, surpreendendo até mesmo Song e Jo-hee. Song, ainda espantado, ressalta que Jin-woo não sofreu um arranhão sequer até agora, um feito raro até então. Mas o que eles não sabem é que Jin-woo está fazendo uso de meios indevidos, se é que vocês me entendem. Song, um mago experiente, percebe algo mais profundo na transformação de Jin-woo, uma enorme reserva de mana. Enquanto avançam, deparam-se com 3 caminhos distintos. Dividindo-se em grupos, Jin-woo propõe que ele, Song e Jo-hee sigam à esquerda, confiando em sua percepção que indica que o chefe está por aquele caminho. Enquanto isso, o inspetor opta pelo caminho da direita. Assim, sobrando para os 2 membros restantes o caminho do meio. Enquanto os grupos avançam, a verdadeira face do inspetor se revela enquanto ele fica a sós com os presidiários, um assassino friamente calculista. Então, os 2 outros membros do grupo que escolheram o caminho do meio chegam e são recepcionados por uma cena horrenda, vários cadáveres no chão. Ao testemunharem o que acontece, é óbvio que Kang não permitirá que saiam ilesos. E é assim que Kang elimina o último presidiário e inicia seu ataque contra os outros 2 caçadores, enquanto Jin-woo e seus companheiros continuam avançando até que escutam fortes gritos atrás deles. Sem hesitar, Jin-woo corre para investigar. O que ele encontra é um caçador à beira da morte. A sua consciência vai se perdendo rapidamente. Jin-woo pede que Jo-hee o ajude. Ao vê-lo ferido e quase morrendo, a raiva toma conta de Jin-woo, que reclama que a vítima tem família e ainda precisa sobreviver para que Jin-woo possa odiá-lo mais um pouco. Mas é tarde, a vida do caçador se apaga. Nesse momento, Kang ataca Jo-hee, identificando-a como a mais vulnerável. Jin-woo intervém, revelando que o verdadeiro responsável por aquelas mortes é Kang, o inspetor da Associação de Caçadores. Jin-woo fica pistola, mas Song intervém, acreditando que Jin-woo não é páreo para Kang. Song se adianta para enfrentar o assassino. Embora seja apenas um mago com um braço, mesmo surpreendendo Kang, as habilidades superiores do inspetor e as feridas de Song o derrubam. Kang se prepara para o golpe final,
mas Jin-Woo aparece no momento crítico, interrompendo o ataque. Kang, intrigado, pergunta quem Jin-Woo é. O protagonista responde com firmeza: Sun Jin-Woo, Rank E. Ao ouvir isso, Kang não pode acreditar. Como o mais fraco dos Rank E, Jin-Woo não deveria ser capaz de tal feito. Kang suspeita que Jin-Woo tenha experimentado um segundo despertar. Então a batalha entre os dois começa. Kang avança com velocidade, mas Jin-Woo consegue acompanhá-lo, desviando de seus ataques. Aparentemente eles são equiparáveis em velocidade, mas a falta de experiência de Jin-Woo em batalha se mostra. Ele recebe alguns golpes. No meio da luta, uma nova missão é designada a Jin-Woo: eliminar o inimigo, Kang. Agora, levando a sério, Jin-Woo avança, fazendo um pequeno corte no rosto de Kang, o que ativa o veneno de sua adaga. Kang está todo empolgado e solta que tem uma surpresinha para Jin-Woo. Na briga, o miserável some do nada, ficando invisível com uma habilidade que quase nenhum assassino tem, chamada furtividade. E o pior é que ninguém fazia ideia que ele tem esse truque, porque todo mundo que presenciou essa habilidade está a 7 palmos abaixo do chão. Enquanto Kang continua o ataque, ele começa a se achar o cara, especialmente quando vê Jin-Woo se ajoelhando. Jin usa uma habilidade chamada recuperação total e fica zerado de novo. Kang tenta atacar de tudo que é jeito usando a furtividade, mas Jin-Woo está bloqueando tudo numa facilidade incrível. Numa jogada de mestre, Jin-Woo usa uma habilidade chamada intenção assassina e enfia a daga no bucho de Kang, que vai pro chão. E aí, ele pergunta quem raios é Jin-Woo, que está usando a habilidade de assassino, magia de cura e outros golpes estranhos. E Jin-Woo só responde que nem ele mesmo entende quem ele é. Com Kang finalmente derrotado, Jin-Woo pega suas recompensas, incluindo uma pedra rúnica com a habilidade de furtividade. Enquanto isso, Jo-Hee e Song agradece a Jin-Woo por ter salvado a vida deles, e ele manda os dois saírem da dungeon enquanto ele cuida do resto. Depois que todos saem, aparece um inspetor loirinho chamado Woo Jin-Choo para investigar. Ele fica surpreso quando vê Jin-Woo, falando sobre a mudança do garoto e pede o testemunho deles para o relatório sobre o que rolou. Mais tarde, Jin-Woo recebe um aviso de Woo, alertando sobre possíveis problemas por conta do que ele fez. Ele fala sobre o irmão de Dong-Suk, uma das vítimas de uma das dungeons que Jin-Woo fez anteriormente. Ele fala que esse tal irmão está de olho nele, mas Jin-Woo não liga e segue com Jin-Ho para as próximas missões. No dia seguinte, Jin-Ho finalmente termina os preparativos e ele segue em frente com o plano de fazer as 19 dungeons com Jin-Woo. O garoto reúne vários caçadores para completar o requisito de 8 para adentrarem nas dungeons. E Jin-Ho também já comprou o direito de exploração das dungeons. Eles explicam para os outros caçadores que eles devem apenas esperar por ali enquanto eles finalizam a dungeon. Eles até acham estranho, mas como Jin-Ho está pagando 10 vezes mais, eles aceitam sem falar nada. Jin-Woo resolve usar a pedra única com a habilidade furtividade que conseguiu ao matar Kang. E agora, finalmente está tudo pronto para o início das raids. Jin-Ho e Jin-Woo finalmente adentram na dungeon, e os caçadores lá fora duvidam muito que os dois voltarão. Porém, para a surpresa deles, um tempo depois, tanto Jin-Woo quanto Jin-Ho voltam tranquilamente de lá, e ao vê-los eles ficam completamente chocados, já que eles imaginavam que se eles voltassem estariam fugindo da dungeon com muito medo. Jin-Woo já pergunta sobre a próxima, coloca todos na van e vão até lá. Eles seguem finalizando portal por portal, e Jin-Woo segue subindo de nível rapidamente. Esse trabalho vem sendo feito por alguns dias, até que em dado momento, alguns executivos da Guilda do Tigre Branco acham estranho a compra dos direitos das dungeons Rank C, e começam a investigar. Ele nota que o filho do dono da construtora Yu está comprando esses direitos, e nota também que dentro da sua equipe está Jin-Woo, o mesmo cara que eles já sabem que sobreviveu ao incidente da Câmara de Deus, e também do massacre do grupo de Dong-Suk. Esse executivo chama um subordinado e vai ver qual é desse grupo que está fazendo as dungeons Rank C. Ele suspeita que Jin-Woo tenha redespertado, já que não é possível que um Rank E, sendo ele o mais fraco de todos, tenha sobrevivido a todos esses incidentes, enquanto caçadores bem mais fortes foram de caixão. Ele fala também que se tudo der certo, ele irá recrutar um jovem promissor. Eles dois chegam no acampamento fora da dungeon e nota que há vários caçadores. Logo uma garota fala que é proibido entrarem ali, e os dois homens perguntam se aquilo é um portal. E se for, pergunta se não é perigoso ficarem ali tão perto dele.
Nesse momento, o inspetor finalmente entendeu. Jin-Woo está deixando o grupo para trás e está enfrentando a dungeon sozinho. E se ele estiver certo quanto a isso, o Jin-Woo é realmente um grande achado. Vendo a situação, eles vão indo embora. Após finalizar a dungeon, Jin-Woo fala com Jin-Ho, que no dia seguinte ele tem alguns compromissos, e pergunta se não tem como ele cancelar a dungeon que eles fariam. Jin-Ho até pergunta se ele quer que cancele a dungeon, mas Jin-Woo diz que isso seria muito dinheiro jogado fora, e eles podem apenas adiar. O dia se encerra e todos vão embora. Após Jin-Woo ficar só, aqueles dois executivos vêm falar com ele. Ele pergunta se Jin-Woo não tem um tempinho para trocar uma ideia com ele. Já dentro do café, o homem fala que Jin-Woo já deve saber. A guilda do Tigre Branco é uma das mais fortes do país, e a guilda dele está atrás de novos talentos promissores. Indo direto ao ponto, ele pergunta se Jin-Woo não quer se juntar à guilda, e se ele aceitar, Jin-Woo receberia o dobro do que a construtora Yu está oferecendo. O cara pensa estar mandando bem, já que essa é uma oferta muito boa para um caçador rank-E. Porém, Jin-Woo apenas pergunta quanto vale o prédio da sede da guilda do Tigre Branco. E o executivo sem graça responde que é em torno de 50 milhões. Jin-Woo pergunta se é isso que ele está oferecendo, e o cara não entende muito. Após Jin-Woo falar que a construtora Yu está oferecendo 30 bilhões, o cara surta. E o garoto fala que se ele for entrar para a guilda do Tigre Branco, ele deveria receber bem mais que isso. Ao ouvir isso, o cara fica sem graça e fala que não tem autoridade para fazer uma oferta nesse patamar. E diz que precisa falar com seus superiores. Jin-Woo, por sua vez, diz que se é assim, eles encerraram por hoje. Porém, antes dele sair, ele pergunta como o cara ficou sabendo sobre ele. Nesse momento, Jin-Woo some das vistas do executivo, e um pequeno corte surge no rosto dele. Jin-Woo está usando sua nova habilidade de furtividade, e o cara não entende nadica. O garoto manda o executivo não olhar para trás, e o rapaz pede perdão por tê-lo investigado, mas fala que não era sua intenção fazer mal. Ele diz que tem surgido cada vez menos novatos, e muito menos ainda pessoas fortes se tornando caçadores. Por isso ele tem ido atrás de pessoas promissoras assim como Jin-Woo. Jin-Woo pergunta quem mais sabe dele, e o executivo diz que apenas seu subordinado que está ali fora. Jin-Woo diz que prefere que não saibam sobre ele, e caso comecem a falar dele por aí, os dois serão os primeiros de quem ele irá suspeitar. Agora, Jin-Woo desativa a furtividade e aparece na frente do cara novamente. Jin-Woo diz que monopolizar as Dungeon Rank C deve ter causado um transtorno para eles, então sugere vender o direito das Dungeon Rank C que eles fariam no dia seguinte, que a gente já sabe que não seriam feitas porque Jin-Woo pediu para adiá-las. Jin-Woo negocia e consegue que ele pague 200 milhões em cada uma das 3 dungeons, e agora Jin-Woo lucrou muito, pois sabemos que ele já não iria fazer aquelas 3 dungeons do dia seguinte. Foi realmente uma jogada de mestre. Após finalizar a negociação, Jin-Woo manda ele abrir a boca e fechar os olhos. Se alguém mandar vocês fazerem isso, não façam de jeito nenhum, beleza? Mas o cara, já morrendo de medo de Jin-Woo, acaba obedecendo. Por sorte, Jin-Woo apenas coloca um pouco de poção de cura na sua boca, e logo o pequeno corte no rosto do executivo desaparece. Finalmente, Jin-Woo vai indo embora, e no dia seguinte, Jin-Ho fala que recebeu um pique de 600 milhões, e pergunta como ele conseguiu vender. Jin-Woo apenas diz que é um segredo comercial. Nesse momento, o executivo descobre que foi enganado por Jin-Woo e diz que não só não conseguiu recrutá-lo, como Jin-Woo ainda passou a perna nele. Nesse momento, uma mensagem de Jin-Woo chega falando que agora eles estão quites, e Jin-Woo irá esquecer que ele o espionou. O executivo aceita sua derrota, mas agora tem o contato de Jin-Woo, e por enquanto isso é o bastante. Agora, Jin-Woo segue indo em direção ao local da missão de troca de classe que ele recebeu como recompensa por eliminar Kang. Jin-Woo finalmente chega ao tal local da missão de troca de classe. Ele comenta que está bem longe da cidade, então não será incomodado. Ele também fica bem animado e logo adentra na tal dungeon da missão. Enquanto entrava, Jin-Woo se lembra que não fez sua missão diária. Então, obviamente, ele não terá sua recuperação total que ganha todos os dias. Apesar de saber disso, ele ignora esse fato e segue em frente. Ao entrar, Jin-Woo se depara com um longo corredor. Após andar um pouco, ele escuta alguns passos, e logo é revelado quem estava se aproximando. O tal monstro é chamado de Cavaleiro, que por sinal não perde tempo e avança na direção de Jin-Woo. O garoto ataca, mas seus golpes com sua faca não fazem sequer um arranhão no tal Cavaleiro.
que após uma curta luta, é derrotado quando Jin-Woo pega na sua cabeça, lá ele, e arranca ela fora. Após derrotá-lo, Jin-Woo percebe que mais alguns inimigos se aproximam. Agora são vários cavaleiros. Jin-Woo segue com sua estratégia de arrancar suas cabeças para os derrotar. E quando ele cogita descansar um pouco, logo é surpreendido por um novo tipo de inimigo, o assassino. Esse novo monstro é capaz de usar a habilidade furtividade, e Jin-Woo só o notou por conta da sua alta percepção. Além do assassino, apareceram também os monstros do tipo mago e arqueiros, o que dificulta muito a vida de Jin-Woo. Após um tempo lutando contra eles, finalmente cessam os ataques, e Jin-Woo vai verificar os drops que ficaram dos inimigos. Pela primeira vez, Jin-Woo teve contato com uma armadura, e logo resolve equipá-la. Para sua sorte, ela fica invisível e ele apenas ganha seus atributos, o que não prejudica em nada a mobilidade dele e ele também não se destacará entre os outros caçadores. Após isso, ele finalmente consegue prosseguir na dungeon. Ele chega até uma grande porta e imagina que ali esteja o real desafio da tal missão de troca de classe. Ao adentrar, Jin-Woo se depara com um salão gigantesco com um trono à sua frente. Em seguida, Jin-Woo nota um inimigo que parece ser bem forte. Ele é intitulado de Ygritte, o Vermelho Sangue. O nome dele está em vermelho escuro, o que indica que ele é muito mais forte que Jin-Woo, que por sinal está muito lascado. Após um tempo se encarando, finalmente Ygritte toma a iniciativa e numa velocidade incrível, ele faz o primeiro ataque. Por sorte, Jin-Woo consegue desviar, mas certamente ele terá que trocar de cueca. No segundo ataque, Jin-Woo não tem tanta sorte, ele é acertado e voa longe. Sem dar tempo de reação a Jin-Woo, Ygritte segue atacando freneticamente, enquanto Jin-Woo se concentra apenas em não morrer. Em uma tentativa desesperada, Jin-Woo parte para cima e tenta acertar um golpe, mas é totalmente inútil, já que ele não consegue acertar nenhum deles. Jin-Woo, pensando, diz que eles são equivalentes em velocidade, mas o ataque e defesa de Ygritte está em outro nível. Jin-Woo começa a se questionar se tem alguma forma dele vencer o cavaleiro. E assim como ele fez com os primeiros cavaleiros lá no corredor, Jin-Woo decide usar seus punhos para resolver. Ygritte, vendo isso, também se desfaz de suas armas. E agora, meus amigos, a porrada vai estancar. Mas antes da gente continuar, o anime nos mostra uma conversa entre o diretor da guilda do Tigre Branco e o líder da mesma guilda. O líder está interessado em uma raid na Ilha Jeju, aquela que apareceu lá no início do anime, onde vários caçadores foram de base, inclusive alguns Rank S. O líder da guilda nunca se perdoou pelo acontecido, e por isso, novamente juntou uma equipe muito forte para subjugar os monstros que apareceram lá. Voltamos a Jin-Woo e logo Ygritte avança. Para a surpresa do garoto, sua velocidade aumentou, e ele nem conseguiu reagir. Jin-Woo segue sendo atacado por diversas vezes, e se não fosse sua nova armadura, ele já teria virado patê. Jin-Woo, vendo o dano que Ygritte causa mesmo sem sua espada, fica espantado, mas não desiste. Jin-Woo usa uma de suas habilidades para aumentar sua velocidade, e logo parte para atacar o cavaleiro. Infelizmente, continua não dando muito certo, e o nosso protagonista está apanhando mais que o Bambam. Em dado momento, Jin-Woo é arremessado até o trono do grande salão, e Ygritte se aproxima. Jin-Woo parece estar sem forças e totalmente vulnerável, mas notem que eu falei que ele parecia estar. Na verdade, isso é um plano dele. Jin-Woo espera Ygritte se aproximar e abaixar sua guarda. Quando Ygritte daria o golpe final, Jin-Woo bloqueia sua espada e rapidamente saca sua faca e acerta a garganta do bichão. Após isso, Jin-Woo avança com toda a sua força jogando Ygritte na parede, até que finalmente o finaliza com vários golpes na garganta. Com muito custo, Ygritte é derrotado, e deixa para Jin-Woo algumas recompensas, entre elas o Elmo de Ygritte, que é um artefato Rank S. Além disso, deixa também 1.500.000 de Gold e também uma pedra única com a habilidade Toque do Dominador. Por fim, Jin-Woo recebe uma pedra de teleporte instantâneo, um item obtido na missão de troca de classe. E ele pode ser usado para ser teletransportado instantaneamente para fora da dungeon. Se ela não for usada, ela se autodestruirá quando a missão for finalizada. Ela também tem a peculiaridade de não poder ser guardada no inventário, ou seja, ele tem que usar ali mesmo. Jin-Woo se pergunta o porquê dele receber essa pedra agora que ele já derrotou Ygritte. E logo essa pergunta é indiretamente respondida. Jin-Woo avista vários portais aparecendo por toda a extensão do salão.
Nesse momento, a continuação da missão aparece. Ela manda Jin-Woo sobreviver o máximo possível, e assim ele ganhará pontos de progresso. Após ele saber disso, vários e vários monstros iguais àqueles do início da dungeon aparecem. Aparentemente, Jin-Woo tem que lidar com eles pelo máximo de tempo possível, e assim ele ganhará pontos para usar na sua troca de classe. No primeiro momento até parece simples, já que ele os derrotou várias vezes anteriormente. Porém, a história muda quando são centenas e centenas de monstros e todos atacando simultaneamente. Meus amigos, Jin-Woo se lascou. Ele até tenta usar sua furtividade para ganhar tempo, porém o monstro do tipo mago usa uma habilidade que o revela, assim frustrando seu plano. Após ser atacado por diversas vezes, Jin-Woo acaba perdendo sua pedra de teletransporte, e agora sim, ele realmente está muito lascado. Jin-Woo então resolve lutar com o resto de suas forças enquanto tenta achar a tal pedra. Porém, enquanto lutava, sua mente é infestada de pensamentos autodestrutivos, onde falam que ele é fraco e não conseguirá. Jin-Woo, já sem forças, está quase ficando sem HP, até que ele finalmente receberia o golpe fatal. Porém, Jin-Woo não fez sua missão diária daquele dia, e nesse exato momento, convenientemente, a sua penalidade foi aplicada antes dele morrer, o que indiretamente acabou salvando sua vida, já que ele foi teleportado para outro mundo para cumprir sua penalidade. Se tem alguém com sorte, esse alguém é Jin-Woo. Logo a missão de penalidade se inicia, e ela consiste basicamente a Jin-Woo sobreviver durante 4 horas, enquanto várias centopeias gigantes o atacam, o que para Jin-Woo é fichinha comparado a todos aqueles cavaleiros fortíssimos. Jin-Woo comenta que deu muita sorte, já que ao matar aquelas centopeias ele ganha XP, e ao subir de nível ele se recupera e logo seu HP está completinho. Após matar todas, Jin-Woo ainda tem 10 minutos antes de retornar ao salão. Ele usa esse tempo para se equipar melhor. Jin-Woo acessa a loja e vê uma arma chamada Assassina de Cavaleiros, o que é perfeito para ele, já que ela consegue penetrar em suas armaduras, diferente da sua adaga de presa de cobra. Além disso, ele usa a pedra rúnica da habilidade de Igris. Agora o bichão tá pronto, e logo ele volta para o salão. Como esperado, centenas e centenas de monstros o aguardam. Mas antes do pau quebrar, vamos até o grupo da guilda do Tigre Branco. Eles estão se aproximando da Ilha Jeju, e o líder agradece a Rain por ajudá-lo na incursão. Em dado momento, um sinal de mana é encontrado, e eles vão ver o que é. Aparentemente é um dos monstros que apareceram na ilha, mas a gente vai ver isso mais tarde. Eu sei que vocês também querem ver Jin-Woo macetando todos os cavaleiros. Então vamos lá. Jin-Woo já testa sua nova arma no primeiro que vem até ele. E diferente da sua antiga adaga, essa nova arma é incrível. Com um só ataque, ela simplesmente atravessa os cavaleiros. Jin-Woo então se anima, mas ele nota que mesmo matando vários, ele nunca sobe de nível. Ele então observa os magos e nota que eles estão invocando mais e mais cavaleiros. Então seu foco agora passa a ser derrotar os magos. E assim ele faz. Ao derrotar os magos, os cavaleiros invocados por eles automaticamente caem no chão. Jin-Woo segue sua caçada para eliminar todos os magos. Porém, quando faltavam poucos, um dos magos usa uma habilidade sinistra que funde todos os cavaleiros já mortos. E assim, um grande golem é invocado. Jin-Woo está em apuros. Ele até tenta atacar o golem, porém, ele vê que sem derrotar o restante dos magos isso será totalmente impossível devido à sua grande resistência. Finalmente, ele derrota os últimos 3 magos. E agora só resta o grande golem, que é atingido com uma forte habilidade de Jin-Woo, fazendo ele se despedaçar em milhares e milhares de pedaços. Finalmente o contador da missão de troca de classe é encerrado, e Jin-Woo é notificado que ele derrotou todos os monstros, e agora deve encerrar a missão de troca de classe. Jin-Woo recebe a classe Necromante, e a princípio ele acha muito ruim, já que os necromantes usam magia e invocam mortos-vivos para lutar junto dele, algo totalmente fora do estilo de batalha de Jin-Woo. E por esse motivo ele nega a troca de classe. Porém, o sistema joga sujo. Ele pergunta se realmente ele deseja recusar, já que na classe Necromante ele pode conseguir uma classe secreta após conseguir uma certa quantidade de pontos. Jin-Woo, tomado pela curiosidade, resolve aceitar, mesmo sabendo que terá que mudar seu estilo de batalha. Jin-Woo então aceita, e logo uma notificação de alteração de classe aparece. Porém, por ele ter conseguido matar todos os monstros do salão e não ter usado a pedra de teleporte, ele ganhou muitos pontos. E por isso, Jin-Woo já conseguiu atingir a classe secreta que ele foi informado antes. Nesse momento, Jin-Woo é tomado por luzes e sombras. E finalmente nos é mostrado qual é a tal classe secreta. Ela é chamada de Monarca das Sombras. E agora, Jin-Woo nota algo diferente nos monstros no qual ele matou. Ele consegue ver algumas sombras de suas vozes. Também recebe um aviso informando que a habilidade de extração de sombra está disponível.
Logo o sistema também o manda escolher uma palavra comando para ativar a tal habilidade. Jin-Woo, após pensar um pouco, escolhe a palavra erga-se. E já que está ali com vários cadáveres, ele resolve testar. Jin-Woo fica muito feliz, já que agora ele terá um exército para lutar ao seu lado. Obviamente, ele não pode mostrar a ninguém. Porém, nas dungeons especiais será muito útil a ele. Jin-Woo, ao ver todos aqueles monstros sob seu controle, resolve ir até Igris. Ou melhor, o que sobrou dele, né? Mas antes dele extrair sua sombra, o sistema informa a Jin-Woo que dependendo da força do alvo a extração pode falhar. De qualquer forma, ele tenta extrair as sombras de Igris. Porém, Igris segue fiel à sua premissa de seguir apenas o rei dono daquele trono. Porém, Jin usa seu discurso no jutsu e fala que ele é um guerreiro muito forte e honrado, e por isso ele deve servi-lo em suas batalhas ao invés de ficar mofando nessa câmara para sempre. E após isso, Jin usa sua última tentativa, e finalmente dá certo. Agora ele tem Igris, um cavaleiro fortíssimo ao seu comando. Após isso, vamos até a ilha Jeju. Eles finalmente chegaram. Ao analisar o corpo do monstro que encontraram na água, notaram que ele tinha obtido asas, o que nunca foi relatado antes. O que significa que os monstros de alguma forma estão evoluindo, e esse pode ser um grande problema para a humanidade. Meus amigos, agora Jin-Woo está em um outro patamar de poder, e só nos resta aguardar a próxima temporada que por sinal já foi confirmada para vermos até onde Jin-Woo consegue seguir. Certamente veremos por aqui, mas eu quero saber de você, o que achou dessa história? Me conte aqui nos comentários e eu particularmente achei incrível. Todas as lutas são sinistras e muito empolgantes, o que me fez não desgrudar os olhos da tela nem por um segundo. Valeu cada minuto gasto. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, peço encarecidamente que deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Dessa forma, você mostra pro YouTube que esse vídeo vale a pena ser divulgado e me ajuda demais, beleza? Eu vou indo nessa e até a próxima.